Fala, meu jogador! Vamos para mais uma resenha com o Hilário, hein? Coisa linda. Mas antes de qualquer coisa, eu quero começar agradecendo cada inscrito aqui do canal. Você que curte, comenta e compartilha. O meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, já deixa aí para você, essa missão aí. Vai, se inscreve, comenta, compartilha. Afinal de contas, mas por que você está pedindo, Manuel? Por quê? O porquê? Por que eu devo me inscrever? Primeiro porque o Instagram entende que isso é importante, que o conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E estar alinhado ao propósito é o que me move. E aqui não é um podcast por um podcast. Aqui o objetivo é ajudar famílias e atletas a trilharem um caminho seguro no esporte. Afinal de contas, quem nunca sonhou em ser jogador de futebol, né? Já diria aquela música. E por se tratar de sonho, muitos criminosos, golpistas, eles utilizam desse meio para se infiltrar e tirar vantagem de atleta e de pais de atleta. E aqui no podcast Resenha com Hilário eu trago os profissionais diversos da esfera do futebol, jogador profissional, ex-jogador, técnico, coordenador de base, empresários, coach, psicólogo, nutricionista, enfim, todo mundo que faz parte da indústria do futebol para passar sua experiência teórica e prática. Fechou? Então seja muito bem-vindo. Já se inscreveu? Dei bastante motivo para você se inscrever, né? Se inscreve no canal. Enfim, como eu tô na onda de agradecimento, eu também vou agradecer o patrocinador aqui do canal, do meu podcast, o Dr. Vlásios Marangos. Ele que é o doutor especialista em transplante capilar. Então, se você tá precisando, ou conhece alguém que tá precisando, faça como eu fiz. Graças ao doutor, eu posso dizer que eu sou um ex-calvo. Doutor, muito obrigado pelo patrocínio aqui do canal, mas principalmente por devolver o meu topete de volta. Se você ainda não me conhece, eu sou Manuel Hilário, sou coach de jogador de futebol. Eu desenvolvo um trabalho de preparação mental de atletas e estou no futebol há 18 anos e a minha missão de vida aqui é ajudar você. Então, as minhas redes sociais, o podcast, o YouTube, Instagram, TikTok, ela está toda alinhada para ajudar famílias e atletas. E isso é o que me move. Fechou? Então seja muito bem-vindo e vamos falar da convidada de hoje, a primeira mulher no Resenha com Hilário. Ela que é bombeira militar, mas também é especialista em comportamento humano, uma grande amiga, tivemos o privilégio de trabalhar junto lá no Bombeiro e agora trouxe ela aqui para falar de análise de perfil comportamental, que é um tema muito bacana, mas muito bacana. Foi um divisor de águas na minha vida, com certeza, entender do comportamento humano, enfim. Agora o show vai ser com ela. Seja muito bem-vinda, tô acostumado com bem-vindo. Muito feliz com você aqui, Andrinha. Ó, os homens geralmente aqui, né? Tem que, né? Tudo bom? Seja muito Que bem-vindo. prazer, que honra estar aqui de frente com você, meu amigo, que eu sei o quanto é comprometido com a verdade e tem valores e princípios, assim, inspiradores, do qual eu também compartilho. Então, Top. para eu estar aqui hoje, conversando, dividindo um pouco mais do meu conhecimento, né, com vocês e aceitando esse convite, sendo a primeira mulher desse podcast. Que honra! Isso, hein? Não, é muita honra estar aqui. Mas mais ainda de alguém de perto, de quem acompanhou os bastidores, né? Porque olhar aqui, tudo pronto, esse cenário bonito, o cara ali todo topetudo, né? Agora, quem acompanhou por trás das câmeras, né? O processo, os bastidores é que faz a diferença e é real. De ver o crescimento dele e o quanto ele contribui, quanto ele é apaixonado por essa causa de transmitir o conhecimento dele, a verdade e ajudar famílias de atletas e os atletas. Que isso, Andrinha. Vamos ver se você lembra ainda da minha comemoração. Que chique! Você sabe qual que é o significado? Você lembra? Quer dizer, saber você sabe, não sei se você vai lembrar. O significado todinho não, mas eu lembro. Sabedoria que vem de Deus. Aí, viu? Tá. Que chique, muito obrigada. Chocolatinho aí. Uma caneta. Ó que coisa linda aqui, Andrinha. Ó, Spotify e YouTube, hein, tá? Não, ele tá muito chique. Muito chique mesmo. E como você falou, né, que a gente vai falar é de análise de perfil comportamental. E foi um assunto e um conhecimento que entrou, assim, pra minha vida que mudou, mas mudou da água pro vinho. Inclusive, no meu casamento, né? Caraca, foi. que legal. É algo que
Não, você não usa só com as outras pessoas, mas muito mais com você. E quando você entende de pessoas, você consegue entender por que você se comunica dessa forma, como você se comunica, como realmente estabelecer conexões que façam sentido e sejam profundas. Num mundo onde tudo é tão raso, tudo é muito rápido, é um toque, você já tá Instantâneo. você consegue acessar as pessoas e falar, mas a que nível que isso fica, né? Fica muito raso. Então, você entender de pessoas é você entender de negócios. Ainda mais aqui no canal que a gente está falando com atletas, os familiares de atletas. Então, como você se comunicar? Oi, Andra, mas mais que isso, eu tava pensando, né? Geralmente aqui eu produzo os conteúdos para pai de atleta, para empresário, para treinador, enfim, para o pessoal que trabalha na indústria do futebol. Mas o tema de hoje é, se você respira, a análise de perfil comportamental é muito importante para você. Sim. Então vamos começar, né? Vamos. Acho que a introdução já foi boa, né? Já Que foi. Oi, Andrinha, o que é, então, a análise de perfil comportamental? Como que isso mudou, como que você aplica, como que as pessoas podem usar para tirar proveito? Me explica. Bom, primeiramente, o que é análise de perfil comportamental? É um mapa da mente. Então, ele vai conseguir trazer um relatório detalhado, traduzindo quais são suas tendências comportamentais. Então, o que esperar dos seus comportamentos? Muitas das vezes você pode achar que, eu faço isso porque é meu. Não, mas tem uma série de comportamentos que estão empilhados por trás disso, que vem trazendo qual é o seu perfil. Né? E isso tá ligado intimamente com o seu DNA. Não é uma teoria do além, não. Tá ligado ao seu DNA. E como é aplicado, né? A gente faz um teste, aí você me procura, se quiser. E esse é um teste muito detalhado do qual eu te dou uma devolutiva. Porque além do relatório, você ainda vai ter alguém te explicando mais sobre você e como usar todas essas informações a seu favor. Então, pensa... você para de agir pelo acaso, achando que tudo é coincidência e toma consciência dos seus comportamentos. Aí sim você consegue ter uma mudança mesmo, de fato. É importante falar, né, Yandra? Eu conheço software, né? Também sou formado em análise de perfil comportamental e é um assunto que dá muito bom com os jogadores. Pô, sempre engaja muito, sempre transforma também a vida dos jogadores que têm acesso a esse conhecimento. É importante falar que esse relatório, em média, pelo menos quando eu fiz, deu 80 páginas minhas, né? O relatório, Sim. enfim. E ali tá a teoria DISC, né? Sim. Tipos psicológicos de Jung. E os valores. E a teoria geral dos valores. Enfim. Spring. E quando ele fala de assertividade é porque é algo muito sério. Você trabalhar com pessoas e ainda mais entregar para alguém os comportamentos. Então, ele tem um nível de assertividade muito grande, de 98% de assertividade, né? Esse teste. Mas não é só o teste em si que é transformador. Transformador é você saber sobre você, né? Então, como você funciona. Como você funciona. E é doido pensar que quando eu tinha 17 anos, eu não sabia colocar quais eram minhas 3 qualidades. E isso me causou um desgaste emocional muito grande. Tava na sala de terceiro ano, aquela parte de vestibular, aquela pressão. E o professor falou, escreve aí suas 3 qualidades. E eu entrei em crise, comecei a chorar, não consegui colocar. E muitas das vezes você pode olhar e falar, nossa, que bobeira, né? Quais são as suas qualidades? Mas eu quero te perguntar agora, quais são suas 3 maiores qualidades? Sem falar o que você tem e o que você faz. Só simplesmente quem você é. E essa é uma pergunta muito profunda, porque é você olhar para si, mergulhar em si e falar, tá, quem eu sou, no que eu sou bom, quais são minhas habilidades naturais. E quando você tem o feedback da vida, que são as pessoas falando, nossa, você é bom nisso, você é bom naquilo, mas você não tá se enxergando, é algo a se acender, de falar, calma aí, por que eu não tô conseguindo reconhecer essas qualidades que estão me trazendo, né? O contrário também é verdade, então é você olhar. Então, naquela época do vestibular, eu desenvolvi depressão, síndrome do pânico, foi bem pesado, mas ao longo dos anos eu fui tratando isso com terapia, né? Com a minha psicóloga maravilhosa, Michele, beijos. Mas teve como se tivesse um buraco e eu não conseguia preencher aquilo dali mesmo, porque eu fiquei com sede de descobrir quem eu era.
E foi quando, nos últimos anos, eu descobri, né, o mundo de inteligência emocional, análise do autoconhecimento, análise de perfil comportamental, ferramentas poderosas do coaching integral sistêmico. Eu olhei aquilo e falei, gente, nossa, eu preciso saber disso. A sede foi tão grande que eu mergulhei de cabeça pra me curar, pra me descobrir. E quando eu olhei pra análise de perfil comportamental, eu olhei ali e falei, o quê? É verdade, eu reconheço isso em mim. Nossa, eu sou determinada, eu sou ousada. Realmente, eu funciono melhor sob pressão. Nossa, eu tenho dificuldade com isso ou com aquilo. E daí você começa a ter um mapa de você. Eu falei, pronto. Agora eu quero ajudar outras pessoas, porque, pensa, se você na sede de descobrir quem é, eu ainda me sentia um pouco perdida sem estar com as ferramentas corretas, imagina quem tá em casa nos assistindo e tá se sentindo perdido. Não sabe Oi, quem André, é. então vamos dar a luz para quem tá perdido. Vamos falar um pouco de DISC e dos perfis comportamentais, né? Por qual que você quer começar? Vamos começar pelo influente? Vamos. Estou com um influentaço aqui na minha frente, né? E eu vou te explicar o que é isso que o Hilário tá falando, né? Da teoria DISC. A teoria DISC, ela vem... Primeiro eu vou trazer o conceito aí, depois vocês vão entender porque eu tô trazendo conceito. A teoria DISC, ela vem do William Moulton Mastow. Ele é o criador da Mulher Maravilha, o criador do Polígrafo. E ele queria descobrir por que a mesma ordem eram dada às tropas e elas respondiam de formas diferentes. Então, ele categorizou as pessoas em dominantes, influentes, estáveis e conformes. Boa. E daí a gente vai começar com o influente. Como que é, né, o perfil influente? É assim, ó, sorriso fácil, é leve, criativo, é entusiasmado, alegre, sonhador, gosta de pessoas, chega na sala, cumprimenta os 30. Ele é aquele que vai ali na esquina e volta com 5 amigos. Conhece todo mundo, é o famoso vereador, o prefeito. Não gosta de se indispor com as pessoas. Não gosta. Ele abre mão, muitas das vezes, de coisas que ele quer em prol das pessoas. Se todo mundo estiver bem, ele tá bem. Ele não gosta de se indispor. E falando não gosta de se indispor, agora a gente vai vir com algo que ele me trouxe, eu vou deixar ele contar. Fala da fila. Tava do no bate de latte lá do Tatuapé com o Ricardo Neucamp, meu grande amigo e tal. Aí chegou uma senhora dondoca assim, furou nossa fila, né? Aí eu sou influente, pô, falei, pô, tranquilo. Pode ir. Tava trocando ideia com o meu amigo, eu falei, pô, tô nem aí, deixa furar e tal. Só que o meu amigo, ele é dominante, né? A gente já vai falar já do dominante. Ele, não, irmão, a gente tá aqui... Que isso, é um absurdo. Falei, mano, você vai discutir por causa de fila, pô? Ele, não é questão de fila. É questão que a pessoa tá furando sua fila, pô. Você não quer se dispor? Com toda a educação do mundo, eu vou lá. Senhora, a gente tá aqui na fila, ó, pega lá e tal. E esse é o influente, que ele vai levar em consideração muito mais a resenha que ele estava tendo, para ele estava sendo muito mais importante a conversa que ele estava tendo com o Ricardo e estava passando um tempo legal do que a fila em si. E ela ter passado ou não, tá tudo bem para ele. Mas aí entra agora o caso do dominante, né? O dominante, ele gosta de sempre estar à frente. Oi, André, a gente pode ele falar é ousado. Vamos ainda falar mais do influente, os pontos fortes do influente e os fracos. Por exemplo, essa questão de se indispor com as pessoas é uma coisa que eu trabalho comigo todos os dias, porque muitas vezes você quer falar a coisa, você não fala, você deixa pra depois e fica se remoendo em casa, pô. E às vezes em uma negociação, às vezes com um treinador, enfim, né? Então é importante, né? Uma das coisas do ponto negativo, diria assim, do influente, né? Se ele for muito autoinfluente e ele não tivesse inteligência emocional, ele vai ser considerado um sem noção, um brincalhão demais, as pessoas não vão levar ele a sério, não vai dar credibilidade pra ele, porque ele transparece que ele é muito brincalhão e não é um cara confiável. Ele é muito paz e amor e tá tudo bem É muito ele. meninão, não tem autorresponsabilidade e por aí vai. E os pontos positivos é conseguir amizade fácil. Amizade fácil, leveza. Ser palestrante, sei lá. Engraçado. Tem facilidade com a comunicação, né? Facilidade em criar laços com as pessoas. Eu tenho influente em casa, né? Meu marido é influente. Aí eu O maridão brinco. tá aqui, ó, na plateia aqui, ó. Vamos... E eu até brinquei, tava voltando de viagem, né? Aí ele tava fazendo piada no meio do caminho, eu tava nervosa. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, vai, gostou do engraçadinho, agora vai ter que dar risada até quando não tá com vontade de rir. Então,
o influente, ele tem essa leveza, ele tem essa graça de trazer uma energia leve, de ser algo gostoso, né? Se Algo preocupar com fluido. pessoas. Ele tem uma habilidade muito grande com improviso, ele se adapta muito com as mudanças, ele não tem dificuldade com Essa mudança. parada é importante falar. Tipo assim, se a pessoa me convidar daqui 2 dias pra ir pra praia, eu vou falar, vamos, Vamos, meu. bora. Não tem roupa? Não, coloca 2 ali, a gente compra sunga lá e tudo mais. É a pessoa que não tem tempo ruim com ela. Ela Vamos, bora. E é uma coisa também que o influente ele tem que trabalhar a organização dele, a semana dele, as coisas, pra não dar Gestão assim de pra todo tempo, mundo e se perder com... Nisso que com a- você falou, eu lembrei de um cliente que ele é puro, 80% Senão ele aceita todos os convites do influente. mundo. Ele aceita todos os convites. E quando eu tô falando aqui de puro, 80%, é porque cada um dos fatores, ele tem a sua carga, né? Então, dependendo da carga, vai aparecer mais esse tipo de comportamento, mais acentuado. Então, ele tem 80% de influência. É assim, é coisa de doido. Eu tava atendendo ele, terminei, ele, o quê? Pré-estreia do filme do Mion. Amiga, vamos comigo? Eu falei, gente, mas é 8 horas da noite. Vamos, né, descansar. Você não tem atendimento amanhã? Não, é que eu preciso estar lá. Então, ele quer estar em todos os lugares, com todo mundo ao mesmo tempo. Porque ele preza pelas conexões, pelas pessoas. Ele gosta de gente, ele gosta de estar onde tem gente. E, sabendo disso, algo legal de se levar é que se a pessoa que tem esse tipo de comportamento começa por um certo tempo, começar a se isolar do mundo, acende uma luzinha. Porque alguma coisa tá acontecendo que isso, na hora ali. de escolher a sua profissão, né, André? Agora você imagina um cara que é influente trabalhar no No home sozinho com planilha. Já era, acabou. Pô, Você matou o cara. ele Matou a vai pessoa. trabalhar, vai se adaptar, mas não vai produzir. Eu costumo falar pra minha irmã tem um perfil psicológico completamente diferente do meu. Eu falo, um dia de serviço seu, pra mim é equivalente a 1 ano se eu tivesse que ir o dia inteiro sem falar com ninguém, só vendo planilha. Meu Deus do céu, você é corajosa. E ela gosta, ela adora. Sim. Então, a gente vai chegar nesse perfil também. Isso é performance, você saber... Tirar o melhor de si, as suas qualidades. Das pessoas, da onde você tá, porque você não precisa levar tudo de forma tão difícil, né? Nossa, eu não consigo fazer isso, mas o que você tá desempenhando? No que você é bom? No que você gosta de fazer? E com isso, o que André, você pode estar fazendo? Quando eu fiz, eu tava no GAED ainda, né? Tava no bombeiro. E aí, o teste é mais ou menos assim, ó. Eu mandei pros meus amigos Tipo, que a gente é amigo desde os 13, 14 anos. Mandei pros amigos do bombeiro, mandei pra minha família, irmãos, tal, e tudo mais. E aí saiu o resultado, né? Como eu me enxergo, como que eu sou, como que as pessoas me enxergam, como que as pessoas gostariam que eu fosse, e etc. Sim. Ali eu ganhei tudo. Eu falei, o militarismo, ele quer um cara conforme e estável. Sim. Eu sou influente e dominante. Por isso que, aí depois disso, por isso que eu falo, foi um divisor de águas na minha vida. Eu chegava no bombeiro, vestia o personagem de conforme estável e saía feliz. E, enfim. E isso que ele tá falando é a adaptação, né? Quando a gente fala de perfil comportamental, tem a parte do natural e... Que é a sua essência que e é sempre vai ser... como você é, o seu natural ali, você no mais puro, tranquilo, no lazer ou na sua pressão, você vai exercer o seu natural. E o adaptado, que é o que cada ambiente requer de você. Então, dentro do bombeiro, tinha que ter um tipo de hilário. E ele ia lá e vestia. Só que isso é como se fosse um elástico, que você estica, mas volta para casa. Só que a atenção tem que ser na onde? Se você esticar por muito tempo isso daqui e não voltar para casinha, vai estourar o elástico. E daí entra o quê? A crise existencial. Não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. E a pessoa... Eu acho que os estresses também, a pessoa se perde. Então, eu trabalhei, né, com ele. No final do serviço, acabou o homem. Ele tava aqui, ó, triste, porque ele ficou o dia todo exercendo uma parte do perfil dele na rua que não era influente. Não, eu tô falando no computador. Na finanças, né? Ele tava ali cansado, porque ele não tinha tido tempo pra conversar com todo mundo, dar uma passeada, olhar alguma coisa, então ele já tava caidinho. Mas se viesse convite, Hilário, vamos fazer tal coisa? Pronto, já acendia, já vem aquela chama. E lembrar que também o perfil comportamental não é sentença. Né? Exatamente. E não existe um melhor que o outro. Não. Na verdade, nós temos os 4 tipos e a gente tem as predominâncias e tudo mais.
Então, a inteligência emocional é se adaptar exatamente como você falou. Tipo, de acordo com a necessidade. Isso é a inteligência emocional, né? A gente Sim. tirar o melhor de si e do outro a partir das suas características, né? Sim, porque a gente tem opção de escolha e a gente não é uma árvore. Então, é mais fácil eu sabendo quem eu sou, o que cada ambiente requer de mim, do que eu vou esperar do meu comportamento ali. Então, no trabalho, dentro ali do escritório, eu vou ter que agir dessa e dessa forma. Tá tudo bem, depois ele vai ter um momento de descompressão que ele, conhecendo como ele é, ele sabe o que ele vai ter que fazer, que não é ficar sozinho em casa. Ele, depois do serviço, tinha que conversar com alguém no cinema, falar. Ele precisava de gente, contato, pra ele voltar, do que ele ficar quietinho e dormir. E acabar com ele, fazer Sim. isso. Diferente de outras pessoas que se recarregam. Exemplo, o baixo influente, né? A gente tá falando do alto influente, que gosta de gente e tal e tudo mais. Agora, o baixo influente, ele não tem essa facilidade. Ele se confunde muito com instável, né? Mas a Com gente estável, mas ele vai precisar descansar de outra forma. E daí, nisso, você falou, né, os jogadores. Tem uns que vão sair de campo e vão querer ir pra festa, Não, mas brincar, que legal, resenha. Yandra, você falou dos jogadores. O jogador, trazendo pra vida do jogador, se ele é influente, em alguns momentos ele vai ter que ser estável, conforme, senão ele não vai passar a credibilidade pro treinador dele, pô. Se enquanto o treinador tá dando a ordem ali pra ele, tá treinando a parte tática, Ele tá se distraindo. ele tá brincando, distraindo piada. os outros amigos e tudo mais, quando o momento é sério, pô, por mais que não seja por mal, ele não vai ser bom pra ele essa experiência, né? Sim. Então, é isso. Porque é o posicionamento, né? Então é como você se posiciona. Agora que você trouxe de jogadores de futebol. O básico que se procura no jogador é o talento. Você tem que ter o talento, né? Você tem que saber jogar a bola. Mas e o depois disso? Como você se posiciona? Como que você se comporta? Porque é isso que vai treinar os olhos dos treinadores e dos empresários. Por que que ele vai assinar aquele contrato com você? Por que que ele vai te contratar? Qual é o seu André, posicionamento, eu né? acompanhando, né? Eu vejo que tem grandes jogadores com perfis psicológicos diferentes também, né? Então, é igual você falou, não tem uma sentença. E não tem uma regra, precisa ser dominante para ser... Pra fazer sucesso. Não, todos os perfis conseguem performar. Porque se adapta também. Vamos falar dominante, então. Dominante. Tô Vamos. com uma dominante aqui na minha frente. O dominante, perfil dominante, ele é ousado, né? Ele é direto, ele não gosta de muitos rodeios pra tudo, tanto pra conversas, discussões, O foco dele tá no no resultado. resultado, e muitas das vezes esse foco no resultado diminui um pouco a empatia dele, é um dos perfis que não tem muita empatia e pode ser considerado como frio, um tratorzão. Arrogante. Se ele não tiver inteligência emocional, ele vai ser... Ele vai parece ser um trator. Passa por cima de tudo e de todos pra conquistar aquilo que ele quer, né? Mas é porque na cabeça dele tem uma pressão muito grande de fazer dar certo, eu quero conquistar. Ele é muito focado em metas e com isso ele acaba deixando as pessoas em volta ali, muitas das vezes machucadas, se ele não souber gerenciar essa inteligência emocional dele. Se não tiver, no caso, né? Ponto positivo do dominante. Dominante. Eles são enérgicos. São líder, né? São líderes natos. Então, geralmente são diretores das empresas. Eles são... Tem um pulso firme. Muito. Você falou isso, né? Tô com uma dominante aqui na frente. Daí eu falei, calma aí, deixa eu buscar na minha infância. Sempre, em todo trabalho de escola, eu era líder do meu grupinho. Sempre. E isso é característico. Então, em casa, e com seu filho, ou veja alguns sinais, né? Que esse comportamento vai dando. Acho que a gente falou dos pontos positivos e negativos. Se ele não tiver inteligência emocional, as pessoas vão olhar e vão achar que ele é arrogante, né? Prepotente. Uma frase que eu escutava bastante, hoje não tanto, né? Mas eu escutava muito na minha adolescência e infância, era... Nossa, que grosseria! Daí eu falei, gente, mas eu só tô falando. Pro dominante é muito natural ele achar que ele só tá falando algo normal, se expressando e vai soar como grosseria pros outros. Agora você imagina um dominante falando para um influente que se preocupa com pessoas, porque muitas das vezes, se o resultado é aquele que o dominante quer chegar, não interessa se ele vai magoar pessoas, ele vai falar e ele não vai se preocupar no jeito de falar. Sim. Ele é direto e reto no resultado. Isso é verdade.
Eu tô rindo porque minha mãe vai assistir isso daqui. Mãe, beijo, te amo. E eu escutava isso muito da minha mãe, né? Nossa, que grossa. Mãe, mas eu só tô falando. Pra mim era algo simples. Não dá pra fazer tal coisa. Ou, eu não posso ir em alguma confraternização. A comunicação é muito assertiva e ágil, né? É. Tipo, eu não tenho muito tempo pra perder. Não. E daí eu lembrei disso. Minha mãe, tem um churrasco na casa do seu avô. Mãe, eu não vou conseguir ir porque eu tenho prova segunda-feira, eu vou ter que estudar. Nossa, e tal. Mãe, mas não dá. E pra mim, tudo bem. Tipo, 12/8, tranquila. Não tô triste por isso. Eu sei que depois eu vou ter outros momentos pra ir, mas eu tô focado naquilo. Mas a forma como é falado pro outro, né, pode soar meio arrogante e grosseiro. Então, quando eu descobri o meu perfil comportamental, sabendo que eu tenho um influente em casa, então hoje eu doso muito mais a forma como eu vou falar. Porque você sabe respeitar o outro, sabe se respeitar, sabe? Porque imagina alguém querer que você haja de uma maneira que você não é na sua essência. Agora, quando você coloca pro outro isso, você fala, pô, o cara é estável, é influente, ou enfim, e você quer que ele seja o oposto, pô. Então, isso que eu acho fantástico, né? Porque eu enxergando, igual, voltando aqui, né, do dominante, eu penso como eu vou falar, natural pro Thiago, meu marido. Aí, pra mim é tranquilo. Aí eu penso, opa, calma aí, pode ser grosseiro pra ele dessa forma. Deixa eu pensar qual seria a melhor maneira. E daí eu falo, trago a mesma mensagem, só que de uma forma diferente ali. Geralmente o influente, ele gosta de, né, de rodeios, de parábolas, de metáforas, de... Ó, uma coisa engraçada, né? Pra mim, é muito tranquilo eu pegar aqui meu celular. De manhã, tem que falar alguma coisa pro Thiago. Amor, ó, preciso ir no mercado comprar isso, pum, mandei. Aí, ele não vai lembrar de nada. Primeiro, porque influente tem uma questão aí de lembrar das coisas. Ele tem maior dificuldade de lembrar. E eu joguei muita coisa ao mesmo tempo pra ele assimilar. Então, o que eu tinha que ter feito? Amor, bom dia, tudo bem? Acordou bem e tal. Só que eu lembrei daquilo na hora e mandei, né? Então, mandei bom dia. Eu espero ele responder o bom dia, falar se tá bem. Amor, você pode ir no mercado pra mim? Ele vai responder sim. E depois eu vou mandando uma por uma das coisas do mercado e perguntando se ele, entendeu. Ou escrever pra não esquecer, pô. Aí sim ele vai lembrar. Agora, chegar assim, ó, só soltando, e pra mim isso é muito natural. Chegar e, brum, mandar tudo que precisa, até porque no meu WhatsApp, se chegar um monte de mensagem, eu vou ler uma por uma, vou apertar o responder e vou respondendo ali. O influente, você mandou um monte de coisa, ele vai ler assim, bom dia. E não vai te responder o que tá em cima. Você fica, meu Deus! Vamos falar dos conformes. Essa é tem uma resenha legal do Bombeiros do Conforme. Vamos. No começo eu falei, por que eu tô explicando essa teoria, vocês vão entender, né? Eu tenho conformidade no meu perfil também, alto. E o conforme, ele tem a necessidade, ele ama estar apegado nos detalhes. Então, ele é um perfil muito profundo. Ele gosta de mostrar detalhadamente para você o que significa aquilo, por que significa. E ele tem um traço ali de perfeccionismo. Então, para ele tem que estar tudo perfeito, ele tudo certinho. Ele gosta de processo, gosta de protocolo, ele é disciplinado, ele gosta de cumprir regra, ele gosta de... Ele gosta de cumprir detalhes. De cumprir as regras, e ele gosta que os outros cumpram as regras também. Eu gosto de usar dois bombeiros de exemplo. O primeiro era o Pereirinha de Guaianazes. Cara, ele abria o armário dele com as fardas, dava gosto, era tudo alinhadinho, tudo com vinco, cor com cor, calça, é o negócio mais organizado do mundo. Pô, já era bombeiro antigo. Em Guaianazes, que atende muita ocorrência, todos os dias a bota perfeita, brilhando, vinco, super organizado. E eu trabalhei com o Oshi no GAED. O Oshi hiper, sabe? Ele tinha uns suplementos assim, ele colocava 2,5 colheres, tipo, tintim por tintim. Às vezes ele me perguntava algumas coisas de educação física, né? Qual que é o melhor treino, tal. Aí eu ficava lá 1 hora dando aula pra ele. Irmão, isso, suplementos tal. Aí passava, tal. Só que ele não botava fé só em mim, ele ia... buscar em outros lugares. Não, ele ia buscar artigo científico, tal, aí passava 2, 3 dias, né? Ele, ô Hilário. Olha, eu vi tal coisa, tá falando que ele vai tirar dúvida com você. Eu vi tal coisa e assim, tudo que eu falei pra ele, falei, mano, não me pergunta mais nada, meu irmão. Pra que você me pergunta se você vai confirmar tudo, tal? E tem uma resenha legal, assim, que eu e o Miranda, a gente
influente, né? Então, na conferência do caminhão, a gente confere tudo bonitinho, mas, irmão, tal coisa, 2.000 equipamentos para você conferir lá. Cada porta, porta da direita, porta da esquerda, onde que tá o as missões. Conexão. Eu e o Miranda conferindo o caminhão. Mas, Miranda, tá aí, tá. Pum, 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 pronto. O Wash para conferir. O cara queria conferir até o parafuso os 2.000, tipo, que eu gastava em 30 minutos, eu acho que gastava 2 horas, 3 horas. Sim. Não, mas, tem que conferir direito, tá? E esse é um perfil como... que gosta de cumprir regra, não gosta de quebrar de cumprir regras. protocolo. E para ele se sentir seguro, ele precisa estar com uma bagagem bem grande de dados ali. Então, agora voltando para os jogadores, né? Ele é o tipo de jogador que não vai se adaptar muito bem com a mudança. Porque se entrou com aquela tática em campo e ele quer fazer daquela forma, o treinador falou aquilo no meio do jogo. No meio do jogo, o treinador mudou. Ele é bom pra cumprir a regra do treinador, entendeu? Pra treinar, geralmente é o cara que ama treinar, que faz tudo certinho. Ele tem consistência. Que faz a dieta, que toma o suplemento, que dorme direito e tal. Ele colocou na cabeça dele ali, ele entendeu. Mudança rápida, assim, igual tá aqui agora. Eu e Lara, a gente combinou alguma coisa. Mudou, pronto. Ele já deu pane, já. Um dos como que se fala? Pontos negativos seria, né? É que ele é confundido como teimoso, né? Porque ele demora. Eu até brincava com o Osh, tem o nosso protocolo, né? Tem o nosso pop, né, irmão? Beleza, a gente vai fazer. Só que se o muro estiver caindo em cima da sua cabeça, em cima da nossa cabeça, você prefere cumprir o protocolo e morrer ou sair correndo ou dar um jeito e sair vivo? Aí você vai falar o quê pra sua mulher morta? Não, é que eu tava seguindo o protocolo lá. Não, irmão. Então isso bem que você falou aí de ter o jogo de cintura, o jogo né? de cintura. A flexibilidade de... Esse é um perfil rígido. Ele não é tão rígido. Criativo, mas ele não é criativo. Ele não é criativo, mas ele é muito estudioso, curioso. Ele vai sempre pesquisar tudo. Ele vai pesquisar a veracidade do que você tá falando. Então, exatamente. Você falou isso aqui pra mim? O que o Hilário tá vendo? Aí vai lá, vai pesquisar, vai fazer igual você falou, né? Vai confrontar. Aonde tá inscrito? Não é tipo a Andrea me falou, acredito nela. Não, ele vai pesquisar artigo científico por A mais B, e os mínimos detalhes, do passo a passo. Com os atendimentos, né? Com os meus clientes. Então eu faço e eu já vejo ali mais ou menos... Né? Antes de aplicar o teste, a pessoa já vai dando esses sinais pra mim de como que ela é. Então, se chegou um conforme, eu abro um mundo pra ele de... Ele gosta de estatísticas, dados, ele gosta de ver os dados do GPS. Pô, corri tanto, tal, no jogador, né, que é o caso. Pô, meu mapa tá aqui, corri tanto, corri em alta performance e tal. Um cara que mais... Ele gosta de ele tá ligado com números, isso. E com cara organizado. Os clientes, é algo que vai brilhar os olhos, é eu falar de números para ele. Então, olha, tem 98% de assertividade, essa teoria é baseada nisso. Se eu chegar para um influente e falar isso, não, ele vai jogar o relatório em mim e vai falar, eu não quero saber isso, quero saber de mim, quero saber se dá resultado. Como que eu vou me conectar com mais gente, como que vai como que a gente resolve essa ocorrência rápido e volta pro quartel logo, meu. E o conforme tem isso. Então, todos os perfis, eles são... cada um tem a sua beleza, né? Mas você entender de si, igual dessa parte da rigidez. Então, eu tenho muito disso. Eu quero muito que seja do meu jeito e na hora que muda, dá aquele... Antes dava aquela pane, né? Tipo, ai meu Deus, e agora? Não tem mais jeito. Sabendo disso, eu respiro, eu desenho meu plano A e fico assim, tá, se tiver um plano B ou um C, tá tudo bem. Mas eu venho trabalhando isso na minha mente, né? Então, mas isso, o que me deu essa bagagem? Saber realmente qual era o meu perfil. Porque antes, eu ficava... E cai muito mais de você saber... E ler as pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, eu comecei a ler todos os bombeiros que eu trabalhava, porque eu fiz o curso. Aí tem uma resenha legal, que aí eu voltei, né? Aí entendi o Wash, pô. Aí ele era assim, ninguém tem paciência comigo, né? Porque todo mundo acha que eu sou chato. Tal. Aí a gente já conferi junto o caminhão, né? Falei, irmão, vamos fazer mais rápido. Ele, não, irmão, pelo amor de Deus. Vamos ver se tá tudo certinho. Vai e tal. Aí às vezes me faltava paciência, eu respirava fundo, colocava a mão no ombro dele assim e falava, irmão, eu te amo, cara, eu te entendo, pô, você não vai entender porque eu tô te falando isso aqui, mas eu entendo que você funciona dessa forma e tal. Então, mas isso do caminhão que você trouxe, a gente trabalhou junto em Itaquera, né?
É legal que eu te Então, recebi em Itaquera. foi. E daí eu trabalhava na época te do recebendo Tático, é um aqui. caminhão Alto grande, bomba né? tática. Onde vão 6 bombeiros. E daí eu estava lá no meio, né? A única mulher representando Itaquera. E na hora de ver o caminhão, eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que saber tudo que tá aqui, pá de escota, e é isso, e é aquilo, e queria conferir. E os meninos me Furo, zoavam. O nossa, Brunão já, vai, Bolívia, vê aí, que tá aí, tira e tal. E eu ficava com papel, igual você falou do seu amigo. Falei, não, tá aqui. Não, ontem eu tinha certeza, no último serviço, né, eu tinha certeza Mas os que bombeiros tava mais tudo aqui. experientes, eles já vão no que dá No problema, que dá no que pode dar problema. problema. Só que eu, todo serviço, eu queria conferir o caminhão inteiro, praticar tudo. E se tivesse faltando alguma coisa, eu tinha certeza que eu tinha olhado. Porque eu era responsável pelos materiais, É né, que você é do caminhão. conforme também, né? Sou. Então, sua conformidade falava alto também. A conformidade fala alto também na hora dos estudos, né? Então eu sentia, meu marido falava muito isso pra mim. Nossa, mas você já sabe, por que que você tá estudando mais? Aí vem o traço do perfeccionismo, porque você acha que não tá bom o suficiente, que precisa de mais aprofundamento, mais dados, e se não tiver a inteligência de, calma aí, o que eu sei já dá pra transbordar, dá pra ensinar, eu não preciso ficar preso nessa bolha, a pessoa vai pra sempre acarretar mais cursos, mais dados e não vai. É aquela pessoa que você vê que tem um super potencial de dar uma aula, sabe do assunto, até mesmo no quartel, né? Tem muitos bombeiros que não têm o curso no peito, mas sabe muito, mas ainda acha que não sabe pra passar pro próximo. Esse daí é um traço, talvez possa ter, né? Pode A ser o conformidade negativo, né? é o Quando é alto. negativo Nunca tá bom. da conformidade, que é o perfeccionismo. Vamos falar dos estáveis? Vamos. Nossa, que eu adoro os estáveis. De vez em quando falta um pouquinho de paciência, mas estável é muito bom, pô. Os caras são, aí no clube aí, considerado o suavão, o cara tranquilo, o cara é um bom ouvinte. Eu que tô falando. Oi, André, o que é o estável? É porque eu tô rindo de você falando que gosta dos estáveis, mas deixa o estável com o influente. Na hora que ele dá uma acelerada, ele quer as coisas e ele vamos, estável. Calma, com paciência. O estável, vai no tempo dele. Ele é no Esse tempo negócio dele. de viajar, vamos viajar, tá Não, maluco? pelo amor de Deus, ele não vai. Ele precisa de planejamento. O estável é aquela pessoa difícil de você tirar ela do centro dela, sabe? Ela aqui, ó, 12/8, tranquila. Se tiver uma discussão, ela sempre vai Ela é estar muito falando. leal, ela é muito observadora. Planejadora, ela é uma Boa pessoa ouvinte, fala menos, ouve mais. que ela consegue ter uma escutativa. Ela realmente escuta as pessoas, né? Não Geralmente é que ela ele ouve o problema de todo mundo, Tá escrito coitada. assim, fale aqui, né? Desabafe comigo. Desabafe. E vai ficar ali pra sempre. Ela não consegue. Ligou. E com qualidade, né? E fica aqui. Ligou, sei lá, E muitas sua vezes não amiga. dá conselho nenhum, só escuta mesmo. Ligou sua amiga e tá falando lá, ai, você tá. E daí a outra pessoa vai, desliga, o que tá acontecendo? O dominante normalmente vai estar do outro lado. Tá, já fala, não, tá falando aqui, deixa eu contar. Ai. E vai escutar o Ela é problema muito da pessoa. cooperadora, né? Ela não vai se indispor. O estável, ele tem aversão a conflitos. Ele foge de conflitos de todas as maneiras. Foge de guerra. Foge. Então, ele é uma pessoa calma, tranquila. Tem, muitas das vezes, uma fala mais branda, fala um pouco mais baixo. Ele te escuta com atenção. Não gosta, que nem eu falei, dos conflitos. Você e quer ele ver o tem pavor, aí ele tem dá o uma tempo palestra. dele. Tem gente que fala que prefere morrer do que dar uma palestra, do que falar em público. Mas, mais do que isso, do que falar em público, eu ainda acho que o estável consegue se comunicar. O que ele não gosta de jeito nenhum é isso aqui, ó. Vamos. Você mexer no tempo dele. Ele gosta de ser dono do tempo dele e ele tem a cadência dele. Então, é no tempo dele. Deixou ele nervoso, é colocar ele em conflito e acelerar. Ele não gosta. E ele também leva um tempo pra pegar confiança naquela pessoa, né, Yandra? Ele é muito analítico, observador, ele até fala, se abre e tal, mas ele tem que se sentir confiante, né? Confiante. Porque como ele é um perfil que preza muito pela lealdade e como ele tem essa escuta ativa, ele vai prestar atenção. Ele é observador também. Ele vai prestar atenção em tudo que todo mundo fala, nas atitudes, no gesto. Ele pode se fazer de tonto, tá? De tipo, tá, vou Mas fingir. sabe de tudo. Mas sabe de tudo, de tudo, de tudo. E o ponto negativo? Ponto negativo. Ele pode se sentir preso.
pode se sentir Ele pode se colocar por paralisado, último, assim. Ele escuta todo mundo, ninguém escuta ele. Ele não impõe a vontade dele, né? Ele pode se sentir... Quando a gente fez o estudo e nos atendimentos que eu tenho com os meus clientes, o estável, ele sempre vem com a queixa de nossa, eu sinto que eu tô parado. Mas por ele sentir que ele precisa ter o tempo dele, no ritmo dele, muitas das vezes ele precisa de uma aceleração, né? De alguém ali dando uma empurrada. Só que não é a questão de empurrada, é ele se planejar com o tempo certo e não ficar na zona de conforto. Pro estável é muito fácil ele ficar na zona de conforto. Ele não gosta de mudança. O estável é avesso à mudança. Se o conforme já tem uma rigidez, o estável não trazendo gosta. pra minha realidade, né, atendendo os jogadores do profissional e da base, né, eu já teve atleta que eu fiz o relatório, dei a devolutiva, ele fala, irmão, se eu soubesse dessa parada antes, eu não teria sido mandado embora de X clube. Olha isso. Porque o treinador... Porque quando você dá a devolutiva também, a pessoa aprende a ler as pessoas. O treinador é dominante, irmão. Eu também sou. Então ele falava, eu não tinha hierarquia, eu não respeitava a hierarquia do cara. Então eu queria as coisas do meu jeito. E aí, essa parada de líder do dominante... É muito forte. Ela faz dar... Imagina com dois dominantes da Choque. inteligência emocional que não sabe ler, o que vai acontecer? Discussão, vai dar ferragem. E num clube, na hierarquia ou numa empresa... Quem pode mais é o chefe vai dispensar o atleta. E perdeu um grande clube, um dos maiores do Brasil. Sim. Enfim. Essa parte que você... Então, essa parte de inteligência emocional que eu falo, de entender de si e do próximo, como é um divisor nas nossas vidas, é exatamente isso. Pô, entrei nessa situação. Da mesma forma, eu lembrei disso porque você estava falando do estável, e tem jogador que é estável, ele tem que se vender pro treinador, ele tem que abrir a boca, ele tem que adaptar uma influência, adaptar uma dominância, ele tem que chegar lá, ele tem que, não é se vender, mas ele tem que conversar com o treinador, ver o que o treinador espera dele, o que ele precisa fazer para melhorar e tudo mais. Mas como ele é conhecido nos clubes como suavão, olha lá, tô tranquilo, todo mundo pode falar, e eu sou isso o é último. negativo também no sentido assim, pô, a casa tá caindo, tá tendo incêndio, o cara tá lá, não vem aqui, não toma iniciativa, porque tem treinador também que espera a iniciativa do atleta, entendeu? Então, o influente, ele pode ser brincalhão demais em hora séria, e isso vai atrapalhar ele. O dominante, se ele não respeitar a hierarquia e não entender que ali tem que, em qualquer empresa, em qualquer organismo que você entrar, você precisa respeitar e as coisas não vão ser do seu jeito, muitas vezes, algumas vezes, enfim. Sim. Ou você vai ter que ser inteligente, usar a influência, as outras coisas para mostrar talvez uma nova possibilidade, mas entendendo que existe uma hierarquia. O conforme, eu acho que é um cara excepcional na questão de cumprir regras e fazer o que o treinador deve, mas tem essa dificuldade de flexibilizar, de mudanças, né? E o estável é essa questão de se apresentar, né? De se colocar, de se posicionar e tal, porque senão as pessoas se posicionam por ele se coloca por último, as coisas vão acontecendo e ninguém sabe o que ele tá pensando. Só que, na verdade, a gente acha que ele não sabe de nada e ele tá ganhando tudo. Só que se ele não abrir a boca e não falar com o treinador, com, sei lá, com auxiliar, com as pessoas do que ele tá precisando, com o empresário dele. Se entender ao nível de conseguir mostrar realmente o melhor dele. E isso que o Hilário trouxe é muito importante, porque a análise de perfil comportamental, ela não é, né, não só, é tudo isso de você se conhecer a um nível tão profundo que você também consegue identificar outros comportamentos. Então imagina que poderoso você ter uma ferramenta do qual você sabe quem realmente você é e você consegue ler o comportamento de outras pessoas, conseguindo assim ter conexões poderosas. O exemplo que ele deu é o dominante, eu sabendo do meu fator ali, né, da minha carga no fator de dominância, é um pouco alto, eu já sei na onde eu vou entrar numas divididas que eu não preciso. Então eu vejo que vai dar treta. Respiro e deixo ele conduzir. Exemplo, se ele tiver dominância, eu não vou entrar num confronto que não precisa, entende? Eu tenho alta influência, exemplo, mas eu preciso ali escutar aquela pessoa. Eu não vou ficar falando, eu vou ouvir mais do que falar. Então é você trabalhar essas adaptações e conseguir enxergar o que o meio tá pedindo de você, né? O que você pode contribuir com o meio, mas mais do que isso, as pessoas, ler as pessoas. Então imagina em casa você conseguir ver o perfil do seu pai, da sua mãe e conseguir ter uma conversa melhor. Do filho,
Exemplo, jogadores, E às saiu de vezes, dá um campo. exemplo, Leandra, que às vezes 2 filhos têm um perfil completamente Completamente diferente e a sua comunicação para cada filho vai ser diferente também. É. Um vai ter que respeitar o tempo se ele for estável, o outro é um influente, vamos embora. É. E muitas Enfim. das vezes. Se for dominante, geralmente que vai ter o atrito, ele vai ter que entender isso. E os pais caem, né, na mentira de que, é tudo igual, eu dei amor igual, eu criei igual, e não vai ser. São seres humanos diferentes, indivíduos únicos, do qual vão precisar de necessidades diferentes ali dentro de casa, né? Então, se você tem aí, para essa parte, né, dos filhos e linkando com os jogadores. Quando o jogador sai de campo e ele perdeu, família, como que você vai consolar o dominante? Meu dominante, se você chegar de conversinha, ele vai ficar bravo, ele não gosta de perder, ele tá pé da vida Ele de ter odeia perdido perder até não parou ímpar. o jogo. Então, o que você tem que fazer com ele? Olha, eu sei que você queria vencer, mas vamos pensar aqui na solução. O que precisa ser feito? Pronto, já amenizou aquele jogador ali na dor que ele tava. Ele não vai querer muito abraço e Oi, André, mas consolo. isso é importante você ter falado, porque tem autocobrança positiva e negativa, né? Sim. O dominante, ele é competitivo por si só, ele quer ganhar e ele compete odeia sozinho. perder. Ele compete sozinho, inclusive eu vou trazer aqui algo que eu tava assistindo no podcast do Joel J, e ele tava falando que ele tava competindo leitura com um cara que tava na frente e o cara nem sabia, o cara nem sabia que ele tava competindo, né? Aí, e eu percebi isso, falei, gente, é verdade. Os dominantes, eles competem a todo momento com ele mesmo. Você não precisa ter outra pessoa ali. Você tá competindo com você mesmo, né? Quanto que eu posso ser melhor hoje? O que eu vou fazer? Agora, quando entra num time, no jogo, e onde tem outras pessoas, ele vai querer ganhar por qualquer coisa, Isso né? pode ser positivo, é muito positivo. O jogador tem que ter esse sangue no olho. Mas pode ser negativo também, dele fazer inimizades e tudo mais, entendeu? Tem que ter esse... Foi a parte que a gente falou sobre a empatia. Como ele tá muito focado no resultado, então ele vai fazer de tudo pra vencer, pra atingir o resultado. Que entra também nas questões também do próprio esporte, né? Da autocobrança. Foi igual eu tava falando com o Rodrigo aqui, o técnico aqui do podcast. Semana passada eu gravei aqui com o Jonathan. Jogou com o Neymar, Felipe Coutinho e tal. E aí eu saí daqui numa autocobrança, falei, eu poderia ter sido melhor, tal, podia estar mais leve e tal, não sei o quê. E fui pra casa. Depois eu vi os melhores momentos pra pegar os cortes. Eu falei, foi top demais, mano. Chega de autocobrança, foi top. Entendeu? E o jogador tem que ter isso aí, Ander. Porque muitas vezes o resultado não vem. Infelizmente não vem. Você deu o seu 1000% e não veio, porque o futebol é imprevisível. Nem sempre o melhor naquele dia ganha, enfim. É quem é eficaz. Ponto. E aí, se o cara tem a autocobrança negativa, punitiva, ele vai ficar mal com a esposa dele, com a mãe, vai tratar mal todo mundo, vai ficar ali... Vai ficar com raiva. Não, e ele vai ficar se maltratando também. Putz, você poderia ter... Beleza. A positiva. A autocobrança é boa pro jogador. A positiva, eu vou melhorar no treino, vou fazer isso, vou fazer diferente. Beleza. E ter essa agilidade emocional, sabe? E voltando, né, pra essa parte... e o influente, como que é o jogador influente saindo de campo que perdeu, né? Acabou de perder um jogo. Como a família vai receber namoradas, esposas, né? Que estão assistindo esse podcast. Ele não gosta de decepcionar pessoas. Ele não gosta de decepcionar pessoas, mas como ele é muito ligado com pessoas, ele vai precisar desse momento de se compadecer. Então, é olhar pra ele, falar que ele é importante, que você viu que ele deu o melhor em campo e pelas pessoas, e que na próxima ele vai conseguir. Isso já vai apaziguar o diálogo interno dele de, tá bom, eu sou importante pros meus, que são importantes pra mim, eles viram que eu dei meu melhor, independente do resultado, eu sou importante pra eles. E entender isso, né? Aí tem o conforme. O conforme é o atleta que vai estar com uma autocrítica muito grande. Mais do que o dominante. O dominante é pelo simples fato de ganhar, né? Tá no resultado. O conforme, ele vai estar analisando tudo e a crítica André, você dele tá é falando, grande. né? Você tá falando um cara que ele é dominantaço. É bem importante também dar uns exemplos. O Cristiano Ronaldo, pô. Esses dias, com 39 anos, eles perderam uma competição nos pênaltis, ele tava chorando de soluçar no campo, pô. O cara que já ganhou o mundo. Não, e ele deve ser um dominante com conforme, porque o cara tá com 40 anos, com um shape de 20 e performando muito, velho. Performando como se tivesse 20, entendeu?
ele é um dos perfis, né? Que, igual o Hilário falou, ele tem alta dominância. Ele Até tem vazou muito... uma vez ele tava no Manchester. E aí eles perdem um jogo, ele começa a esculachar todo mundo Tá bravo. do vestiário. Daí vem o Quadrado e fala pra ele, que é um jogador grande também. Para, meu. Você vai zoar todo mundo, que não sei o que. Ele, eu me incluo também, Todos nós, se a gente for próximo, não pode acontecer isso. Tal. É um cara que É um odeia, trator. odeia perder. Mas isso é muito bom pro esporte, né? Pro alto Sim. rendimento e tal. Só que aí tem que ter o equilíbrio pra não passar, senão você não vai ter nenhum amigo. Nenhum amigo vai ter inimizade pra sempre. E, não E vai o futebol conseguir. é feito de pessoas, né? De Então conexões sólidas. de você A vida é feita entender de pessoas. o seu parceiro, né? No vestiário, no campo, ali junto. Como que você vai consolar ali seu amigo, dar uma palavra que vá fazer sentido pro perfil dele. Porque imagina, é que nem eu tô falando aqui, chega pro dominante, ai, nossa, não foi dessa vez, tá? O cara vai te xingar. Né? Não é isso que tem ele que dar um tempo vai lá, querer escutar. O conforme, que nem eu falei, ele vai estar na mente dele se cobrando muito, é muito autocrítico. Então, conforme você virar pra ele, e ele precisa de dados, você não precisa falar, não deu dessa vez. Não, olha, eu percebi isso e isso em campo, faz sentido pra você? Você acha que é isso? Pronto, já deu uma luz. Porque como ele é muito ligado com dados e com coisa concreta, ele não vai Ele se vai saber satisfazer. analisar os dados e tal. Ele é o tipo que vai assistir o jogo depois. Ele vai, não, deixa eu ver quais foram os melhores Todos lanches. eles. O que eu errei? Que horas que eu fiquei pra trás? Qual Ele drible vai que eu não ligar peguei? pro scouting dele e vai falar, pô, é o cara que gosta do scouting, É, que estuda o comportamento dele dentro do campo, tal, que dá os dados. sim. Enfim. E o estável é aquele que, por mais que ele não transpareça, por estar calmo ali, mas ele vai estar no mundo dele. Nossa, perdi. Não queria ter perdido, ele não gosta desse conflito. E a família, pra receber, é mostrar que tá ali o pra ele. estável triste. O estável feliz. O estável irritado. Tranquilo. Não muda. Não O muda. Veiga é um cara que é estável, né? O famoso suavão. Não muda pra fora, tá? Isso não quer dizer... Não transparece. Isso não quer dizer que ele não tá sentindo. Porque o É estável só a expressão dele. é o tipo de pessoa que, na hora que ela toma uma decisão, acabou. É aquele tipo de, eu não quero mais estar, exemplo do futebol, não quero estar mais nesse time. Ele vai virar e pode vir o empresário, o treinador, a mãe, a Decidiu, namorada. acabou. Não larga. Ele decidiu, não quer, ele vai sair. Porque ele já pensou nisso, ó, há muito tempo. Ele ficou remoendo aquilo dali na cabeça dele, né? Só tava esperando o tempo dele. Só tava esperando o tempo dele. Na hora que veio, e é pra tudo, tá? Pra relacionamento, pra sociedade, tanto pra dar o sim quanto pra dar o não. Ele decidiu, tá decidido. Muito bom, hein, Andrinha? Quanto tempo de resenha aí, Rodrigão? 52 minutos só de disque aqui. Por isso que fica difícil falar. Né, Andra? Ainda no relatório, no software, o que tem ainda? Teoria geral Ainda dos valores tem os tipos psicológicos, e os né? tipos psicológicos. O tipo psicológico é incrível porque ele mostra como você reúne as suas informações, como que você entende o mundo, como que você carrega a sua bateria, porque muitas das vezes as pessoas se acham introvertida e extrovertida da mente só, né? Não sabe se isso é real. Quem me olha de fora, acha que eu sou extrovertida. E eu sou introvertida. E como que eu descobri isso? Com o relatório. E trazendo... Eu só tive certeza disso. Como que eu passei minha vida toda achando que eu era extrovertida, todo mundo achando que eu era extrovertida. E eu fui descobrir que eu sou introvertida. Quando eu vi o relatório e tudo que ele trouxe pra mim e a minha devolutiva, eu falei... Faz total sentido. Agora eu entendo porque eu sou assim. Porque Oi, André, é importante falar que por mais que a gente use alguns exemplos aqui, a gente só tem a real certeza, quando faz a o convicção teste. quando fizer o teste, quando aplicar o teste para a pessoa vai responder, vai mandar para os pais, para os amigos de infância, para os amigos do trabalho, para os amigos do clube, enfim. Sim. E quando você é confrontado, né, com as perguntas, porque a pergunta é feita mais de 3 vezes de tipos diferentes para confrontar aquela informação mesmo. E eu estaria sendo, né, antiprofissional falar para você que com esses exemplos você já saberia quem você é. Não, você precisa fazer o teste. Até porque nós temos os 4 perfis, né? Sim. Você tem que ver a predominância. Tanto que eu fiz com um jogador, eu tinha certeza absoluta que ele era influente, pô. Falei, não, certeza, pô, não tem como. Mas aí deu dominante e influente, né? Deu os dois. Ele não errei tão feio, mas... Inclusive, eu tenho uma amiga, a minha amiga Silene, tá em Orlando. Amiga, ó, lembrei de você. Ela, no curso,
todo mundo achava que ela era DI. Todo mundo. Aí veio a crise existencial. C purinho. Purinho. Conformidade. A conformidade alta. Aí ela falou, não tô entendendo. Como assim? Eu dei conforme, eu não sou. Aí que entra a terceira parte, né, da teoria, que é a teoria de valores. Porque a teoria de valores, ela fala o porquê você faz o que você faz, como você faz, né? E daí, aí tem os valores, né? E um dos valores dela, que era muito alto, é o poder. E o poder tá ligado com o quanto você gosta de estar sendo visto à frente, ser visto como autoridade, é alguém relevante, e ela tinha isso muito alto. Então, por causa disso, dava a impressão que ela era um dominante. Só que ela não era dominante. Ela era conforme. Só os valores, era só os valores dela. Então, muitas das vezes, tem alguém que não é influente, você vê que é um bom comunicador, se dá bem com as pessoas, e daí você fala, é influente. Não, simplesmente algum valor dela tá muito alto ali e tá fazendo com que ela seja isso. Exemplo, do poder. Então, ela sabe que pra ela, se ela é ligada com isso, né, ela quer ser vista, ela vai fazer amizades, ela vai se relacionar, e daí você vai se adaptando. Ó, para eu que estou já nesse universo de autoconhecimento, tá muito claro. Agora, se você quer saber mais, se tiver... A gente traduz, pô. A Yandra aqui, especialista, eu também com jogadores, enfim. Sim. Você chama a gente no direct, a Yandra ou eu, enfim, jogador comigo, mulher de jogador com a Yandra. Isso aí. E aplica o teste e você vai... Isso vai te ajudar em exatamente tudo, né, Yandra? Sim. Por que eu falei que é um divisor? Porque os grandes empresários, o cara tem uma empresa de 2.000 funcionários, o que ele faz para escolher as pessoas certas, para colocar no departamento certo, para ter a produtividade mais alta quanto ele conseguir? Sim. Ele fala hoje em dia, né, de cultura. O que é cultura? Mas calma aí, para você antes estipular a cultura da sua empresa, quais são os colaboradores que tem na sua empresa? Qual é o DNA organizacional? Aí nisso entra você aplicar análise de perfil comportamental em cada funcionário, você conseguir levantar esses dados, ver qual é o DNA organizacional. Ah, eu tenho predominância do quê? Dominante, influente, e essa área aqui tá um caos. Por que tá um caos? Aqui eu preciso de mais processo. Peraí, opa, eu tenho um perfil para ficar nessa parte. Chama os conformes, então, e coloca ali. Olha, na área comercial, preciso de influente. E vai levar para lá, né? Então, é você o cara que gosta de planilha, pessoas. o cara que gosta de dados, enfim, o cara que não gosta de lidar com pessoas. Eu acho que é o conforme, o estável, que tanto faz. O pessoal do curso, eu sentei do lado do cara, irmão, não faço questão não, pô. Eu prefiro trabalhar sozinho, sem ninguém, só Conforme eu gosto de trabalhar sozinho. Só eu e o computador e tal. Acho que o cara era conforme estável. Uhum. Falei, caraca, que maluco o cara, velho. E isso que a gente tá falando, né, da empresa, sobre DNA organizacional, é você saber lidar com as pessoas. Porque se você não sabe lidar com as pessoas, como que você vai lidar com negócios, né? Porque o negócio é feito de pessoas. Por mais que hoje a gente esteja cronologicamente conectado com as redes, tem inteligência artificial e tudo mais, ainda assim, o ser humano, ele precisa de pessoas. Ele é um ser relacionável. Ele gosta de se conectar. Então, a gente tá numa era aí com um boom de doenças mentais, né? Porque as pessoas estão esquecendo do mundo real, do contato, de conversar, de ter realmente essas ligações profundas, conexões profundas. E mais que isso aqui é droga, pô. O celular é droga hoje. Dopamina pura. É dopamina pura. Barata e dopamina é bom, tá, gente? Só que essa daqui é barata e TikTok, Instagram, rápido. Neuromarketing, as pessoas estudam o tempo inteiro de como não é nem o hormônio do prazer. É o hormônio da expectativa do prazer. Por isso que qualquer pessoa lá fica 2 horas lá. Tá, você acorda. Pô, já aconteceu isso comigo e, nossa, como eu fiquei nervoso, mas faz tempo. Você acorda e fala, pô, vou acordar, vou ir na academia, tomar um cafezão e tal. Aí você acorda, pega o celular e fica lá. Daqui a pouco passou 2 horas. 10. Daqui a pouco passou 2 horas, você não escovou os dentes, não treinou, não tomou o cafezão e ficou lá. Por quê? As pessoas estudam o tempo... O neuromarketing, né? Sim. A expectativa, quanto mais curto. Por isso que estratégia atrás de estratégia. A menina se maquia, vai para um lado, vai para o outro, sai num corte e tal. Porque... E não é à toa, né? Então...
Então... E a gente deixa de viver no aqui e no agora, nesse momento aqui, ó, nessa conversa. O que acontece? Acaba o olho no olho e você tá aqui, ó. Você pegou, começou a mexer, pronto. Dissociação. O que é dissociação? É quando você se perde do tempo real e começa a viajar. Por isso que dá a impressão que se você só ficou 5 minutos rolando o feed, você vê, já passaram 40 Desassociou. minutos. Você desassociou, né? E a palavra que veio ano passado para a humanidade foi o apodrecimento do cérebro. Porque é uma sede por mais, e sem conteúdo nenhum, algo raso, que você vai se sentindo vazio. Então, você se conhecer o outro, já te traz pro aqui e pro agora. Porque a ansiedade, o que é? A pessoa tá Excesso com a de mente futuro, né? lá na frente, depressão, com a mente lá atrás. E o hoje é o presente. De você estar aqui, de você valorizar atividades que vão te ajudar a trazer pro aqui e pro agora. E dentro da análise de perfil comportamental, tem perfis que têm tendência a ser mais ansioso, mais perfeccionista, um pouquinho Mais tranquilo. mais tranquilo, o outro é mais ligado com o passado. E você conhecendo o seu perfil, você já consegue gerenciar isso de forma diferente, né? Que show, hein, minha amiga? Excepcional, hein? Foi exatamente uma aula. Oi, Andrinha, para fechar, vamos falar de inteligência emocional? Aconteceu um caos com o meu afilhado esses dias e foi muito bacana, né? Eu tenho uma frase que diz assim, ó, que conhecimento sem prática não é conhecimento, é apenas teoria. Então, você conhece o meu mergulho nesses 3 anos em cursos de desenvolvimento pessoal, hipnose clínica, formações, coach, análise de perfil comportamental, atendendo no 1 a 1, enfim. E eu levo essa frase, pô, beleza. E a gente vai falar de empilhamento de memórias. Esses dias, a minha sobrinha de 11 meses tava com um Leozinho de 7 anos aqui, sabe, sentada no sofá, e ele segurando. E eu tava mexendo no celular. E aí, escapou da mão dele ela. Ai. E ela caiu. Putz. Caiu e tal, mas foi mais o susto, sabe? Ela deu um baita de um susto nele, em mim, e ela também teve um baita de um susto. Só que não chegou a bater a nuca nem nada, que rolou igual uma bolinha, né? Uma delícia, mas eu peguei aquele choro estrondoso, sabe? Um susto. Tal. E na hora, a minha reação, eu dei um grito com o Léo. Mas eu não gritei com ele. Tipo, eu tava lá, tomei um susto, aí eu, poxa, Léo, mas não foi poxa. Pum, beleza, aí peguei ela, falei, não, tal, só foi um susto, Luizinha, tal. Aí fui lá pra fora, voltei, e só foi um susto mesmo, não machucou, não fez nada. E tudo mais. O Léo tava branco igual isso aqui, ó. Ele não gosta de ser chamado a atenção, ele assim, é muito cedo pra falar, mas ele tem traço de ser estável e tal, e chorando assim, e tal, e ficou branco. Eu falei, pô, agora não vai adiantar conversar com ele, né? Isso foi de manhã e tal. Beleza. Aí a gente foi pra escolinha de futebol à noite. Aí já tinha jogado, voltando. Aí, voltando no carro, eu falei, Léo, você tomou um susto hoje de manhã, né? Ele falou, tomei. Eu falei, o Padinário também. Aí eu falei assim, Léo, você sabe que o Padinário não te xingou, né? Aí ele, não xingou não, porque pra ele, eu xinguei ele. Eu falei, não, Léo. Eu não xinguei você, o padrinho nunca vai te xingar na vida. Você não tomou um sustão? O padrinho tomou um sustão, a Luísa tomou um sustão. A Luísa chorou, deu um gritão. Eu falei palavrão. Eu gritei, saí correndo pra pegar ela e você ficou assustado também. Então, ó, quero te pedir desculpa se você entendeu assim e presta atenção no que eu vou te falar. O tio nunca vai te xingar a vida inteira. O tio te ama, você é meu amigo e tal. O tio nunca vai fazer isso com você e tal. Aí já troquei de assunto e tal. Que é o quê? A inteligência emocional. Lembra de empilhar as memórias dos 0 aos 12 anos, enfim. Sim. Porque tudo que a gente vê... comunica, né? Não, e tudo também na infância. Que a gente vê, ouve, sente, a gente dá um significado. Pô, qual o significado o Léo tinha dado antes? Que tinha sido xingado. O meu padrinho me xingou, cara. Eu soltei a minha irmã, sou responsável, sem querer... não consigo segurar a criança. Não, Depois pode até gerar algo de... Mas o significado, cada um dá o seu, entendeu?
Mas na cabeça dele, e aí eu fui muito cirúrgico e... Porque eu também me arrependi assim, ele ficou branco, muito branco e tal. Eu, Leozão, presta atenção, o tio nunca vai te xingar. Nunca. Eu tomei um susto, você tomou um susto e foi isso, entendeu? Ah, e tal, não sei o quê. Aí já vamos falar de Messi, Cristiano Ronaldo e tal. Já pra tirar o Isso que você foco. trouxe, né, da inteligência emocional. Só é eficaz mesmo quando você consegue se comunicar. Por isso, mais uma vez, entra a análise de perfil comportamental. Porque você poderia estar falando a mesma coisa e ele não entender essa linguagem. Ele entendendo, falando português e você falando japonês com ele, né? Mandarim. Alguém pode assistir isso aqui, André? E Pode daí falar assim, vai meu, tá- eles estão falando de uma criança de 7 anos. Que bobeira. É mais fácil largar no tablet. É mais fácil largar no celular. É mais fácil. E aí você não fortalece uma identidade forte na criança, né? É. Enfim. A infância são os primeiros anos ali que você tem a oportunidade de reprogramar o cérebro. É um Não, de computador programar, não é nem de programar. Reprogramar Porque você vai fazer... você tem um computador ali novinho e tudo que você colocar é um solo fértil. E aquilo dali vai... Oi, André, vai, em todos os cursos vai de frutificar. desenvolvimento humano fala que a palavra ela tem poder de programar o nosso cérebro. A palavra ela tem o poder de programar o nosso cérebro. Agora, você sendo pai, mãe, tio, padrinho de uma criança que tá limpinho. Se a gente sabe disso, imagina uma palavra de uma mãe, uma palavra de um padrinho boa ali, de edificação, que traz luz, enfim, que traz esperança. Então, muda, né? Eu tenho uma sobrinha também, que é a coisa mais linda, Laís. E eu moro aqui em São Paulo e ela mora no interior. E todas as vezes que eu vou pra lá, eu trabalho o tempo de qualidade. Não é a quantidade, viu, pais que trabalham muito, é a qualidade. E todo mundo fica impressionado do quanto ela fica entusiasmada quando ela me vê. Porque quando eu tô com ela, eu realmente tô com ela. Esse celular aqui, quando eu tô com ela, serve só pra gravar. Eu coloco assim, fico gravando todos os momentos, pra depois tirar foto, tanto que tem uns antes e depois, nossa, bonitinhos. E daí eu vou lá, olho no olhinho dela, falo com ela. E a gente tava na praia, olhei no olhinho dela e eu trabalho a identidade dela, né? Falo pra ela fazer o exercício quando ela 4 anos. de ir na frente do espelho e falo, eu sou abençoada, eu sou forte, eu sou inteligente. E ela tava fazendo isso. Aí ela parou, daí eu falo pra ela, Laís, tá fazendo? Ela, ai, não tô, madrinha. Então lembra com a madrinha como é que é? E daí eu faço com ela. E daí a gente tava na praia, aí eu olhei pra ela e falei, eu te amo muito, você é abençoada, você é forte. A madrinha tava morrendo de saudade, tô muito feliz de estar aqui com você na praia. E por mais que eu saiba do poder disso, eu achei que não ia ter resposta, tá? Pra minha surpresa, ela olhou assim pra mim, madrinha, você é linda, é maravilhosa, eu te amo muito, obrigado por me trazer na praia. Na hora eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar. E ela, como criança, madrinha, vamos surfar. E já pegou a pranchinha dela o e Léo saiu tinha correndo. 4 anos quando eu tive o primeiro contato com o curso, né? E aí eu cheguei, e aí... E não é mentir também, as qualidades. Leozão, vem cá. Você é inteligente, você é isso, tal. É enxergar o melhor da criança e fazer ela enxergar. E verbalizar, falando ali com... Aí ele me respondeu, você tinha 4 anos. Eu sou. Falei, você é isso e tudo mais e tal. Olha que bacana, né? Então a gente pode utilizar do que a gente aprende na teoria e aplicar na prática. Isso é o conhecimento. E realmente traz bons resultados, né? Nossa, muitos. E não é só para criança, porque na criança vai ser mais fácil, né? Nessa idade. Mas para um adulto, o quanto cura... Estica a mão aí. Quanto cura você olhar pro seu amigo, se conectar no V0 e falar... Cara, tá incrível tudo que você tá fazendo. Eu acredito no seu trabalho, na sua dedicação. Tô orgulhosa pelo seu trabalho. Quantas famílias estão sendo atingidas por isso e você tá conseguindo. Isso é de forma verdadeira, eu consigo me conectar com os olhos dele, com a respiração dele. Isso é inteligência emocional. Isso é você usar a sua palavra para edificar a vida de alguém. Imagina quantos adultos seriam curados tendo esse momento de pausa, de olhar nos olhos, nas amizades, pai, filhos, irmãos. Tudo, isso muda, né? É a conexão, igual a gente tá falando. Aqui agora a qualidade, No mundo que tá cronicamente conectado, você parar, olhar olho no olho, conseguir respirar ter esse fundo toque. E ouvir. E muitas vezes só ouvir, tomar um café com a sua mãe e ouvir. A escuta ativa. Eu tô sem pressa, eu vou tomar um café aqui e vou ouvir.
Mas Olha, ligado nisso, né? Na palavra, nunca é tarde. Você tem o hoje e se você pode hoje edificar a vida de alguém, olhar nos olhos dessa pessoa e falar o quanto ela é importante, ou falar virtudes que você enxerga e muitas das vezes você acha que a pessoa sabe que é bobeira falar, cara, o fala, óbvio precisa né? ser O dito. óbvio precisa ser dito. Isso é verdade. E o básico funciona muito bem. Muito, muito, muito bem. As pessoas No futebol e na vida. Eu superestimam isso, mandei... né? Esses dias o Corinthians no jogo do Santos fez uma jogadinha que eu falava, dizia com os meninos no 11, no sub-13 e tal. Eu mandei pra um jogador que tá lá na... Acho que é Austrália ou Malásia. Falei, Moura, se liga nessa jogada do Memphis com o Garro. Irmão, o básico funciona até... Ele é professor. Ele joga futsal na seleção e tal. No futsal é assim também, professor. O básico, o arroz com feijão sempre resolve. Então é isso. E Andrinha, bora, sua mensagem final lá. Minha mensagem final. Que te move, vai lá. Pra você. Como que foi participar aqui do Resenhar com o Hilário? Foi muito bom, gente. Vocês acreditam que eu tava nervosa? Não dá pra Tava acreditar, nervosa. Falei, ai, meu amigo, que especial falar. Sentei aqui com ele, falei, amigo, tô nervosa. Tá E nada. daí fluiu, né? Porque o influente tem isso, de trazer leveza, alegria. Então foi muito gostoso. Primeiro, uma honra de estar aqui, né? Sendo a primeira mulher num lugar onde Semana que vem veio tem outra, hein? grandes nomes, eu tenho certeza que vai vir muito mais, Sim. né? Ainda mais, que nem eu disse no começo, de enxergar a trajetória dele, de ter participado nos bastidores e estar agora aqui no palco, né? Prestigiando, aplaudindo de pé. É muito, muito bom isso, né? Então é uma honra muito grande estar aqui. É uma honra muito grande de estar falando com você que tirou o seu tempo aí para nos escutar, para aprender, porque por mais que as pessoas queiram se entreter, mas que pelo menos que elas se entretenham com assuntos que vão edificar. Então eu espero que um pouquinho do que a gente tenha falado você possa aplicar na sua vida, tenha virado alguma chave aí na sua cabeça. E se eu quiser pra fazer uma mudança? análise de perfil comportamental com a Yandra, como que eu faço? Vai lá no meu perfil do Instagram, Yandra com Y, Yandra Bueno. Você vai clicar no link da bio. Lá você consegue o seu perfil, né? Mas se você quiser um contato direto comigo, essa devolutiva, esse 1 a 1 mesmo, esse olhar individualizado para você, te explicando tudo sobre o seu perfil, me chama no direct, fala que você viu pela Resenha do Hilário, por esse podcast que tá um sucesso. Não só no formato de futebol, empresários, mas é realmente essa Esse assunto fala com todas as pessoas. Ajudar as famílias e os familiares, né? Meus amigos que estão me assistindo, meus familiares. Então, me chama lá no direct, que daí a gente agenda a sua análise de perfil comportamental. E agora, a mensagem, né? É difícil falar de mim e não falar da fé que eu compartilho, do que eu e Yandra acredito. É muito importante você saber sobre o seu perfil, quem você é, a sua identidade. Mas mais importante do que tudo isso é saber a sua identidade em Cristo. Porque Ele já disse quem você é. Ele já descreveu todas as suas virtudes e tudo o que de mais maravilhoso esse ser humano que você é. Então, que você não deixe as vozes do mundo dizer quem você não é, né? Você pegar aquilo a verdade do mundo e achar que é a sua. Que é a sua. Então, que você saiba que você é uma pessoa especial, que você tem sim habilidades, potenciais, que você tem como descobrir quais são as suas virtudes, as suas qualidades, e que perfil comportamental não é uma sentença, e que se descobrir é libertador, desafiador na mesma medida que é libertador. Sensacional, hein? Que isso, papai. Essa foi a resenha com o Hilário de hoje. Ao finalzinho eu sempre dou uma engasgada aqui. Enfim. É isso que eu acredito. Inteligência emocional é você tirar o melhor de si e do próximo para algum objetivo em comum, para ter, enfim, uma conexão top, uma amizade verdadeira. Enfim, é isso. Você já se inscreveu no canal? Já curtiu? Vamos chegar nos primeiros 1.000 inscritos? Que Uau. isso, hein? Eu comecei isso aqui, falei, vou gravar lá com... Ó, já teve Leandro Castan aqui, teve Gabriel Buziger, teve Fabiano Costa, teve Gabriel Amaral, teve Milton Júnior e teve o Joe semana passada, agora a Yandra. Tirando a Yandra, que não trabalha no futebol, todos da indústria do futebol trazendo a sua experiência, mas por mais que a Yandra não trabalhe com futebol, tudo que ela falou aqui nessa mesa, nessa resenha, se aplica ao jogador de futebol.
Então, uma honra, como eu disse, não é um podcast por um podcast, tem um propósito que é ajudar famílias e atletas. Então, você tem uma playlist para você maratonar. Se quiser falar comigo, me manda um direct lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o link também do WhatsApp. Essa foi a Resenha com o Hilário. Vamos, ó, sabedoria que vem de Deus. Vem ser mentalmente forte, vem fazer parte do meu time. Beleza? Vambora! Fechou.